Eu não vi muito preocupado com a máfia de 10 a 15 minutos, por uma razão muito simples. Antes de fazer uma coisa que é falar, era bom vocês terem acesso ao espaço. A outra questão, os espaços de galeria, ou os espaços que as sociedades inventaram de recolhimento e apresentação de questões, é um ganho social. A partir do século XIX é que se tem a primeira ideia de galeria, e a ideia de galeria era uma ideia aristocrática, era uma ideia que pertencia à nobreza, e era uma ideia de exceção. Era um lugar onde se era convidado para estar, poder ter acesso às coisas boas, do espírito, e principalmente um lugar de seleção intelectual. Era-se convidado a uma zona interior do palácio, onde era reservado um determinado conhecimento. No sentido das sociedades masculinas, intrinsecamente masculinas, embora houvesse normalmente rainhas e reis e rainhas, era depois um lugar da cultura masculina, que era o privado do privado, era apresentar a mulher nu. O nu, no sentido de sobrevivência, no grande desastre que foi a Inquisição, o nu foi uma reserva masculina de um direito de observar e ver a mulher que lhe era interdita no sentido do prazer. Bom, estas questões são todas interessantes, mas então o espaço reservado, espaço reservado para esse exercício do poder era a galeria. Se vocês tiverem algumas dúvidas, vejam a outra maneira de entender a galeria. Era uma zona mercantil, vemos uma série de pintura do século XVI, XVII e XVIII, e principalmente no final do século XVII, quando a aristocracia absoluta está poderosa na Europa, a aristocracia precisa de construir palácios, a exuberância, e precisa de autentificar a sua própria imagem, e há uma produção e uma procura imensa de imagens. Nós vemos uma coisa interessante que é uma deriva entre a exibição e o poder das imagens e a sua capitalização, e o seu mais-valor. O primeiro momento do seu mais-valor é quando ela passa ou deixa de ser necessariamente ligada ao suporte, e no caso de grego-romano até medieval, o suporte ou é o próprio muro, é a própria parede, é a própria estrutura de exibição, para ser destacada da estrutura de exibição. Os espanhóis têm uma palavra belíssima que é o lenço. Começamos a ter como suporte não mais a parede ou o mural, não mais a madeira, dada condições de erosão, principalmente a madeira pintada como necessidade, daí eu falava dos painéis, a necessidade de ter de um contador de histórias imagético que fizesse reforço da imagem, do conteúdo implícito, que era a exibição do poder religioso, militar ou, principalmente, aristocrático. Há três maneiras de apresentação da imagem. A exibição do poder dele mesmo, ou se quisermos, a exaltação do indivíduo. No caso concreto, Versalhes será a sala dos espelhos, ou o paradigma dessa exibição extrema da personalidade de quem detém o poder. Temos o caso de narrativas de guerra, temos toda uma pintura espantosa, fabulosa, dava um imenso mercado de trabalho aos desenhadores, pintores e gravadores contar as histórias da guerra. As contadas da guerra vão ser por encomendas do vencedor. Por daí temos umas sociedades que nos falam ou que nos deixam documentos da versão do vencedor. E como está falsificado no interesse do vencedor. E temos, paralelamente, uma produção contínua, exagerada, diríamos quase flamejante, da exibição do sagrado. Então estamos a falar da produção das imagens, da necessidade das sociedades de poder de produzir, consumir e exaltar as imagens. Na verdade, paralelamente, é este fenómeno que nós estamos a falar de uma grande oferta e uma grande abundância da produção de imagens, passa-se um fenómeno interessantíssimo, que é o fenómeno e a divulgação e prolongamento da escrita.
assistimos aqui a uma certa elevação da poesia, ou do discurso poético, ou seja, aquilo que as pessoas dizem umas às outras e a transmissão de som. Mas era necessário disciplinar os comportamentos e aparece então o pequeno conto, a pequena novela e o grande romance. O grande romance aparece como a normalização de uma visão, de uma cosmovisão do mundo. O romance mostra que e responde a uma nova classe social que tinha lutado contra a aristocracia absoluta, tinha ganho direitos de cidadania e tinha poder económico. E era fragmentado. Interessante para aqueles que se interessam por essas questões, ir ver a grande produção e a evolução da literatura e do romance, principalmente do grande romance chamado de fogo eslavo, e principalmente as sociedades de leste, o que nós hoje diríamos para nós a Europa ocidental, dizer de leste, são sociedades que precisavam de narrativas poderosas, ou precisaram de narrativas poderosas. O romance aparecia então e aparece como uma continuidade nuclear de histórias que se entrelaçam e dão e completam uma cosmologia de posicionamento do sujeito, o sujeito, a sociedade, o sujeito, a sociedade e a memória. O que é isto da memória? Não, então, se aceitarmos que paralelamente ao desenvolvimento, à produção e diríamos quase a abundância, ao fluxo, ao rio das imagens, começa a desenvolver-se um discurso subjetivista, apropriado, utópico, prometedor, fundador. A literatura aí ganha o estatuto de podermos dizer, por volta de 50, um poeta e um dos grandes do século XX, que é Pablo Neruda, em relação às ditaduras que da Segunda Revolução Industrial. A Segunda Revolução Industrial tem uma característica que conseguiu encontrar o exercício dos mecanismos, ou seja, a mecânica é dominada para fins de trabalho. E se o trabalho é dominado pela mecânica, então pode-se fazer o conceito protótipo, o modelo é reproduzido ad infinito. E se o modelo for reproduzido ad infinito, quer dizer que, em princípio, nas sociedades igualitárias, cada um de nós, em dado momento, teria tudo o que precisa, porque a sociedade, numa produção infinita de satisfação de necessidades, completava um dia, eu teria ter preenchido a minha necessidade. Esta sociedade de Caia precisa não é por acaso que a Segunda Revolução Industrial, a sua grande dinâmica, é uma dinâmica muito interessante, que é linear, é o comboio, é as linhas de montagem, é estruturas que, em ocupação de espaço, disciplinam as distâncias, dizem que as aproximam, mas principalmente condicionam os caminhos. Mas o comboio é o motor fundamental de uma coisa que é: há mais espaço, há mais território, há mais liberdade. Como julgar? Então, um aprofundamento do discurso, um aprofundamento das histórias, a fragmentação das visões do mundo, com a abundância e os recursos e o exagero da produção de imagens do mundo. E entramos na propaganda. A propaganda vai ser fundamental nas sociedades audiovisuais. A propaganda é fundamental hoje. A propaganda é, na verdade, a nova ideologia. A propaganda de quê? Agora sim, nós normalmente consideramos a palavra propaganda comprometida com um determinado regime, ou como um determinado processo de relacionamento entre as instituições, entre os sectores que têm poder e nós, os que somos sujeitos a esse poder. Mas o exercício propagandístico é maior. O exercício propagandístico baseia-se numa coisa que é: ele não tem informação ou não tem competência suficiente para poder pensar o mundo. A propaganda preenche essa necessidade. Ou seja, pensa por mim.
Estamos sempre perante qualquer coisa que é propaganda quando alguém quer, de uma forma amigável ou autoritária, dizer: eu vou pensar por si. Bom, então temos um discurso interessante. Agora, em 2014, hoje, é que se olharem os jornais e verem as imagens que estão nas páginas principais, nos meios de comunicação, na internet, aquilo, começa-se a ver uma coisa que é: a primeira questão é transparência. Ninguém sabe o que é. Transparência das instituições, ninguém sabe o que é. Outra coisa é: afinal, todos nós somos criminosos e podemos ser apanhados. É preciso um bom sistema de controle. E esse sistema de controle até às vezes funciona. Vejam bons exemplos de como isto funciona. As sociedades securitárias que se organizam como sociedades de prevenção, elas aparecem como sociedades amigas de cada um de nós. E pensam por nós e até nos protegem, abraçam, nos acarinham na sua limitação. Daí podemos falar de sufoco. Se alguém me aperta demasiado, é um princípio animal. Eu sou o meu cilindro. Você. Este é o máximo do meu espaço respirável. O que os anglo-americanos chamam freedom. Freedom é o espaço absoluto que eu necessito para poder ser um ser completo. E esse espaço está delimitado aqui. Eu giro e sou um cilindro de mim. Quando alguém, eu digo amizade, quando encontro alguém, convívio, eu retiro um pouco do meu mecanismo de extensão e digo: conheço, já nos cumprimentamos. Quando quero alguma coisa mais profunda, vamos ao abraço. E o abraço é mortal, porque me deixa completamente vulnerável. Na verdade, há depois posições corporais que nos avisam que é aquele que fala connosco e que tem sempre a mão atrás das costas. Na verdade, pode ter desde uma rosa ou um punhal. Então, qual é a questão das sociedades securitárias? As sociedades securitárias dizem que nenhum cidadão deve estar de uma forma natural, distante do outro, como o cilindro, o seu cilindro de liberdade. Na verdade, aqui, o seu cilindro de respiração básica, necessária, aquilo que me faz eu poder ser eu, saudável, ativo, presente, e que deve decidir fazer uma coisa que é quase malhão, que é: eu levo as mãos e posso me transformar num animal de obediência. Se estivermos atentos aos ritos agrários e às danças agrárias, se estivermos atentos aos direitos de uns que se elevam e outros que têm que se submeter, compreendemos que aquilo que é proposto em questão não são só os comportamentos dos corpos, é a submissão dos espíritos. Então, se isto for verdadeiro, isto for verdadeiro, e quando me convidaram, e agora vou entrar mais isto era o conceito, ou aquilo que envolve esta questão, aquilo que agora mais a minha proposta a minha visualidade o meu statement, aquilo que afirmo. O que afirmo diz que seres ululantes que se dirigem ao céu ou aos céus, enquanto houver humanidade, fará isso. Agora, ser próprio das revoluções, ser próprio das devoções, ser próprio das oposições, repararem, as multidões são sempre iguais. São humanos com a capacidade e necessidade de dizer isto aqui. Se for visto num sentido
mais, vamos dizer, lúdico, mais socialmente útil, mais luxuriante, diria, é muito performativo. Mas isso só quando se é feliz. Seres felizes podem se dar à possibilidade daquela coisa maravilhosa que as crianças todas têm. As crianças têm todo o tempo do mundo para brincar, para aprender. Quando convidaram-nos a fazer esta exposição há um ano atrás, o Zé Meia perguntou-me, e estava à espera, ou pensou, ou negociámos, era para ir apresentar coisas que tinha feito há 20, 30 anos, porque as pessoas não conhecem, pode ser interessante. E comecei a ficar muito preocupado, que é terrível. Eu tenho 65 anos. A média de um homem em Portugal viver é de 79. Portanto, eu só tenho 14 anos da média normal de um homem viver em Portugal, e as mulheres têm uma sorte, que é para nos enterrar a todos, vivem mais 10 anos. Quando as mulheres tiverem alguma sensatez e tranquilidade, dizem assim, nos enterramos eles todos. A estatística diz isto. E, portanto, sabendo que caminho para a morte, com um tempo anunciado, com 65 anos, mais 15, logo é mortal. Uma coisa é dizer 60, outra coisa é dizer 80. Perguntei-me, dei a volta um pouco ao Zé Meia, disse o nome Manuel, desculpa, mas eu ainda te luto, eu acho que ainda sou capaz de fazer coisas, acho que ainda tenho coisas para dizer. Oh mãe, seria possível não fazer uma reportagem de mim, ou dos meus belos e maravilhosos tempos de juventude, e tentar dizer que eu podia apresentar alguma coisa hoje? Pronto, vamos negociar, porque não, mas há uma coisa que um jovem qualquer, sensato, sabe, não se deve entregar máquinas poderosas, de super comboios a pessoas com alguma idade, e uma delas é a nossa dificuldade de reação. Os tempos de reação de uma pessoa com a idade que eu tenho, o corpo que eu tenho, o invulgo que eu tenho, é totalmente distinto das vossas capacidades, e uma juventude sensata diz ai. A gente vai ter de ouvir. A verdade é que foi possível fazer essa exposição, obrigou-me a pensar uma coisa que foi. Pensei e acreditei que nós vivemos numa sociedade cheia de informação, com pouca distribuição de uma coisa que se chama organização de saber, e os mestrados, os doutoramentos, os pós-doutoramentos não são mais nada do que instituições sociais de treino mental de organização de informação. Se as pessoas confundirem isto, ainda com outras coisas, com as fantasias dos doutoramentos, é que acreditavam que há pouco tempo, na sociedade antes do digital, os doutoramentos eram lugares diretos de poder. Quem tivesse um determinado cargo social reconhecido tinha imediato acesso a determinados cargos de poder. Por razões das sociedades democráticas, por razões da democratização do ensino, por razões de maior número de pessoas inteligentes terem capacidade de ter acesso a esse conhecimento, há cada vez mais acesso e há cada vez menos lugar. Porque os lugares sociais não aumentaram, são mais ou menos os mesmos. E muitos de vós às vezes perguntam, mas afinal não há emprego para os jovens. Mas façam contas de quantificação. Se a sociedade não muda nas suas estruturas, se há um número reduzido de oportunidades, vocês só têm de somar conhecimento e diploma, que não vai acabar. Não há menos de um mês, encontrei atrás de um balcão de uma farmácia, numa discussão daquelas estranhas, encontrei alguém que me diz, olha, mas vocês não sabem, eu até sei química, estava a argumentar comigo, eu até sei química, e até reconheço o seu trabalho, você é fulano tal, conheço este trabalho dessa empresa. E eu disse, olha, você agora que me lixou. E ele, mas foi assim mesmo, eu estava mesmo exaltado. E ele disse, eu tenho um doutoramento em literatura. E eu disse, o que é que aconteceu a esta sociedade para uma pessoa que tem um doutoramento em literatura estar a mesmo vender medicamento? Voltamos então à questão. Diga, faz favor.
Seja bem, não esteja preocupado. Diga-se, quer falar com alguém? Eu preciso passar para falar com a... Faz favor. Aqui, não precisa. Deixa eu ver. Obrigado. Peço desculpa esta derivação, porquê? Porque é uma situação completamente nova, que é difícil para nós assumir. É que saímos da sociedade literária, institucional, e a organização do texto e a sua presentificação retangular ou quadrangular, que não é muito diferente, ou chamado de uma moldura de pensamento, a moldura de pensamento onde se apresenta desde a antiguidade o discurso e a validação do discurso, como se organiza o discurso, como é que se arranja as premissas, faz a demonstração e tira-se as conclusões, ou que diríamos exercícios de lógica. Nas sociedades que oferecem demasiadas imagens, nos saturam das imagens, estamos a precisar de pessoas que organizem imagens como elementos de pensamento. A nova função, que é pedida a todos nós, quando dizemos que estamos nos cursos de audiovisuais, nos cursos de imagens, nos cursos da produção, o que estamos a dizer é que estamos assim treinados para uma nova civilização que tem uma abundância imensa de imagens e passar a utilizá-las como elementos mínimos de um alfabeto novo e de uma linguagem completamente nova, que já não é a latina, não é os elementos chamadas fontes, já não é os alfabetos da escrita, mas são os alfabetos da imagem. Então, se isso é verdade, e há pouco tempo foi referenciado, alguns dos grandes pensadores atuais europeus já começam a dizer isso mesmo, é preciso que assumir que, digamos uns aos outros, já estamos num momento distinto, que é como organizar imagens que constituem pensamento. Olha, isso é uma coisa totalmente nova para mim. Eu não fui formado nesta maneira. Os cursos de literatura, nem em Portugal nem na Europa, ainda não funcionam sequer com esta premissa. Eles ainda mandam vocês todos ler o texto e deixar a imagem do recurso das imagens que o nosso cérebro produz em quantidades vertiginosas num espaço não retido, diríamos num limbo. Então, se aceitarmos a transição que estamos a assistir, eu tive que me adaptar, mas vocês já são esses factos, vocês já têm essas imagens a mais e esses discursos anteriores. O que permite que uma certa geração como a minha, que já envelheceu, diga assim: você não sabe nada. Você não sabe, você já falou com ele, você não sabe nada. E não sabem não. Não sabem o antigo discurso. Não sabem a antiga referência. Não sabem da outra maneira linear, sequencial e propositiva. Não sei, como estou aqui a fazer uma leitura, portanto não é um compromisso, mas é um statement. Então, era preciso dizer uma coisa espantosa. As sociedades humanas sempre têm hipótese de traduzem e produzem uma cultura. Desde que temos, mais específico, para aqueles que gostam da antropologia, desde que tenhamos três, na verdade, homem e mulher dá sempre um terceiro, que é o princípio de trinidade, e, portanto, dois encontram lá três. O segredo maior de todas as místicas é que um homem e uma mulher, até agora, caso a ciência altere a situação, claro, até agora um homem e uma mulher saudáveis juntos procriavam. E, portanto, dois, talvez esse mistério maior que três, que era uma criança. O princípio de trinidade, então o princípio de três, é fundamental para fazer rodar, movimentar o eixo da social. As famílias seriam a base e continuam a ser apresentadas como a base da mola, da fechadura social. Uma vez que essa fechadura funciona, então temos uma sociedade que não é mais rotativa, quase à maneira dos relógios do século XVII, XVIII, mecanismos sociais com maior quantidade de molas que fazem rodar o interesse do social. Mas o triângulo, a triangulação, dois fazem três, era o grande mistério, era aquilo que dava e garantia a essência
de alguém no sentido do relacionamento, mas principalmente do território. Eu, através da procriação, autentifico o direito ao território. E interessante, muitas vezes, poucas vezes vemos falar de uma coisa que é a constituição da família e as requisições de território. Na verdade, depois isto vai ser transformado numa coisa que é um espaço vital. Da mesma maneira que nós assistimos ao conceito de que o máximo de mim é autónomo e só é este, na verdade sou constrangido é este, e na verdade sou totalmente vulnerável a esta posição. No sentido de, porque deixa de ter defesas. Nesse sentido, então, há seres que se dirigem ao céu, seres que se dirigem ao homem do homem, aqueles que nos olham nos olhos. E seres precisam de um suporte, de um lugar onde possam existir. Diríamos numa situação muito... Cada um de nós, para organizar pensamento, para organizar estrutura e validade de si, e depois compreensão do outro, cada um de nós arranjamos ou nos apoiamos de estruturas que nos são exteriores, melhores ou piores, mas precisamos delas para arrancar. Esta expressão baseia-se numa coisa muito simples. É o princípio taoísta, por um lado, mas na verdade já é de uma sociedade organizada, altamente organizada, que de tradição chinesa, que diz, e que depois nós, na Idade Média, mas principalmente com o Renascimento e com as descobertas, introduzimos, que é o conceito de terra, homem, céu. Céu, homem, terra. Eu precisava, aos 65 anos, de me agarrar a alguma coisa que me fosse suficientemente estruturante para me poder permitir sair de uma problemática de um nível para outro nível e para terceiro nível. Cada um de vocês vai ter de arranjar isto ao longo da vossa vida e todos os processos são válidos desde que vocês se sintam à vontade com isso. Ou seja, não direi que seja, não tem de ser verdade, tem de ser suficientemente coerente, numa coerência interior, tem de satisfazer as vossas inquietações. E, portanto, o que eu estou a falar é que tem de ter um esqueleto, é o que nós chamamos de uma estrutura, e ela pode ter as formas variadas. Eu precisei dessa estrutura. Vamos falar da terra, vamos falar do homem, vamos falar do céu. Mas isto é uma ilusão. Nós olhamos para o céu e depois temos de voltar para nós. E então a tradição chinesa diz-nos uma coisa maravilhosa. A tradição filosófica chinesa diz que se eu tenho céu, isto é verdadeiro porque é a minha primeira experiência. Isto é verdadeiro porque sou eu. Mas isto é falso no sentido da humanidade. Eu tenho de introduzir um aspecto que me vai inverter os dados. Vai dizer terra, homem, céu, porque tem um espelho, vai dizer céu duas vezes, o duplo céu, para ter novamente homem, para ter novamente terra. E então diz que a terra é que fecha o mundo, o homem está no seu meio, quase uma salsicha, e que o céu é uma ilusão de duplo desejo. O céu é a nossa aspiração e o céu é a nossa morte. O céu é o vazio, o céu onde não há proteção nenhuma, o céu é os filhos que vocês repararem em sociedades constrangidas como estão agora, vejam os filhos que as sociedades fortes, poderosas, as sociedades dominantes e com produtoras de sonho, como a americana, estamos a falar de uma coisa que é o sufoco, o espaço, se faltar o oxigênio, se faltar as comunicações, o que é isto vazio sideral? O céu, que é a nossa aspiração e a nossa elevação, é o nosso limite, é a nossa tela, é aquilo que me exterioriza de mim, é outro. Estamos a falar de problemas civilizacionais, problemas de momento, não estou a falar de mim. O medo que mostrou é o meu. Outra questão interessante. Como introduzir
neste questionamento, o corpo. O meu corpo. O que já teve a vossa idade, o que já teve essa coisa espantosa, que era a célula em progressão, em vitalidade. E falar da pedra, com alguma sabedoria. Como ficar para mostrar as mamas de um veio de uma maneira que não seja repugnante. Isso é próprio da arte e da ilusão, do confronto e da cobardia. O ato de cobardia foi: não me vejam veio duas vezes. O ato de ilusão é criar uma condição que ela seja socialmente aceitável, tranquila e questionável. A organização destas três imagens, como são três imagens tão distantes, permitem as cartas. Elas podem ser organizadas desta maneira, podem ser revertidas, porque a essência está lá. E a essência que está lá diz uma coisa interessante. Se forem ver o catálogo, a organização de algumas dessas imagens não estão iguais à do catálogo. E isso por uma razão muito simples. Eu não peço para ter um curador, como o Zé Maia, para ele vir aqui fazer dele meu empregado. Que é: Zé Maia, eu quero assim. E Zé Maia faz assim, que é um empregado. Se eu digo que tenho um curador, é alguém tão inteligente, tão perspicaz, tão válido como eu, e ele tem a sua interpretação. Eu tenho a minha proposta, mas depois o trabalho é entreguei o trabalho e ele compôs. Jogou as suas cartas. No entanto, porquê que eu, ao tentar fazer este discurso, e pensei muito por não ser excessivo, eu perco-me, não sou tão racionalista como pareço, e portanto a dar algumas indicações para ser coisa rápido, para correr o resto. Fui fazer uma coisa que é lembrar que um tríptico não só tem uma história da produção das imagens, não só tem uma tradição muito particular, que é a apresentação social de mim, com os meus abraços, os meus braços. Muitas das pessoas não sabem isso, ou não se preocupavam com isso, não têm que se preocupar. Mas um tríptico é sempre uma necessidade de alguém se apresentar a si e os seus braços. Na verdade, depois é transformado no sentido do poder. O rei normalmente era lidiado com o exército pleno branco. E depois começamos a ver os trípticos todos serem organizados de eu e os meus braços. No caso dos tribunais, vocês irão ver muitas vezes os trípticos, porque é a instituição, a figura, depois é o braço da lei, está lá dito mesmo, o braço da lei, o braço da polícia, o braço do exército, o braço, e dão um sufoco. A exposição, então, sim. Estas três narrativas, 2 trípticos e um díptico, aparecem por um amigo meu muito profundo, de 40 anos, que durante 1 ano e meio, 2 anos, me mandou uma camisola impressa, da qual eu aprecio imensamente, e disse esta coisa terrível. E estou a pedir aos meus amigos que vistam a camisola e, ao vestirem, façam uma documentação visual, mandem-me uma imagem de como utilizaram a camisola para fazer parte do meu trabalho. Durante 1 ano e meio consegui evitar não vestir a camisola. Até que um dia o meu amigo de 40 anos, que eu respeito, que é um dos maiores poetas que eu mais admiro vivo, diz-me assim: olha pá, a pestana acabou e preciso mesmo que decidas essa história da camisola, que eu preciso dessa imagem. Andei angustiado há 24 horas. Eu não quero vestir camisolas. Eu não quero vestir camisolas dos meus amigos. Eu não visto camisolas. Quando a sociedade todos os dias me pedem, você que se defina, você fica à direita, ao centro, à esquerda, e dizem que são meus amigos, me pedindo esta interrogação, esta angústia, me pedindo a mim que não é possível pedir a ninguém.
comecei o exercício comigo em casa com a minha mulher. Disse, olha, vamos encostar à parede e vamos começar a fazer uma coisa que é registros possíveis como é que eu não visto camisolas. Mandei ao meu amigo a fotografia da camisola invertida. O amigo responde ao contrário, que é, como eu tinha invertido, a camisola tem um texto, como era um problema de texto, eu fiz todo o truque de fazer assim, 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 o texto ficou ao contrário. Eu para cima, tampado, ele manda-me uma coisa, a resposta, ele é elegante. Manda-me a resposta, ou a imagem ao contrário, e parece aquelas pessoas que foram executadas, que estão mortas, presas pelos pés. Ele perguntou assim, será que esta questão que estava na camisola foi realmente está morta? E eu disse, está fuzilada. A partir daí... Qual era a questão? Diga. O que é que estava na camisola? Boa pergunta. Estava uma questão pertinente e completamente desnecessária, que é qual é essa? Fazia experimentar portuguesa. Já que me perguntei, mas não é esta questão está muito simples. Para o meu blog, qual foi a minha angústia? É que antes de responder a ele e lhe mandar que eu não sabia se eu queria, pus imediatamente no meu blog a minha versão, dizendo que era para ele. A resposta foi muito engraçada. A resposta é elegante, quando trabalhamos com pessoas inteligentes e capazes e uma grande proximidade. Ele diz-me assim, primeiro, agradeço muito, mas não serve para aquilo que estava a precisar. Portanto, não vestir camisola ou não querer defender a camisola não era bem o que eu queria. Segundo, está a cores. E eu trabalho só com tudo em preto e branco. E, como não respeito estas duas questões, eu vou pôr um link para o seu blog. Eu quero dizer que temos uma grande amizade. Não é? Mas cuidado, não se veste camisola. Nem as nossas, que a gente inventa para nós próprios, nem a dos outros, que nos querem facilmente dizer assim, vai, leva uma camisola consigo, leva a camisola do momento, vista a camisola. Se tu é verdadeiro, se ou apagar o texto, ou apagar o signo, ou apagar a marca, ou apagar o compromisso, fica, é o que me interessava, formas de trapézio, formas geométricas de composição e de torção. Mas fundamentalmente são todos os braços elevados ao céu. Os que aclamam são o Lula, todos esses sons infindáveis de uma humanidade. Para a passagem, e agora sim para o tríptico, dos que nos abraçam pela ameaça. Os que nos abraçam no Velho Testamento dizem assim, e o Senhor disse, ou propôs, ou avançou, que vocês na terra são demasiado vulneráveis e que as forças imponderáveis do céu vos vão conter, vão reter, é que nós conhecemos, ou popularmente conhecemos, o seu reino. O seu reino, nas sociedades que não são tecnológicas como a nossa, eram os meteoros. O céu caía coisas do céu. Pedaços de terra, pedaços de pedra. O céu tinha, afinal, tinha um teto que veio. E agora a maneira de relação, a maneira de nos levar, de nos conter, vinha do céu para a terra. Se isso for verdadeiro, então temos os senhores da guerra. Aqueles que nos protegem, aqueles que tudo pensam e que têm todos os recursos para nos envolver por uma aura, uma bolha, uma esfera, um cilindro de proteção. É interessante, se vocês gostarem de seguirem esta linha de pensamento, podem chegar até Aquiles. Podem ir até ao chamado início da Idade do Bronze e das máscaras da Idade do Bronze, de míticas, das constituições das sociedades do Peloponeso e da Ática.
E agora sim. E agora sim. E agora sim é uma coisa tão simples. Somos sociedades disciplinadas, sociedades de comando, sociedades de obediência. É engraçado o número de pessoas que eu tenho encontrado que não sabiam, não percebiam que havia duas maneiras lícitas de cumprimentar o social: os que mandam e os que obedecem. Os executores. Os executores são aqueles que têm o falcão, a arma, a de rapina, o objetivo e lança. Não é por acaso que muitos dos helicópteros de, vamos dizer, em atuação militar chamam-se falcões. Falcões. E não é por acaso que o falcão, nas sociedades de pequena floresta, já com pouca estepe, grandes desertos, o falcoeiro é o exercício do poder. Aquilo que lança o animal. Mas o falcão só é importante porque ele é leal, ele volta. O falcão, um animal que vai e que não volta, não serve ao exercício de poder. O falcão é um animal que se é lançado, executa um trabalho e volta. É leal. E aí tem um apoio de espera, um poleiro de espera. Estamos em sociedades de falcoeiro. Estou a falar de alguma sociedade em especial? Não, estou a falar da civilização. Então dizemos que isto é o fim da velha sociedade das imagens bidimensionais, pregadas à parede, retidas da parede, ampliadas pela parede para o alto ou o baixo relevo, mas elas ainda continuam a ser imagens de duas dimensões. A fotografia, o cinema, o vídeo, ainda são todas ilusões bidimensionais. A fotografia 3D, o artifício das televisões 3D, é todo um esforço de dizer: eu estou colado à parede com um pouquinho para ti. A nova tecnologia, o novo momento, o vosso momento, diz que já não é nada disto assim. Basta vocês terem nos vossos telemóveis duas máquinas fabulosas, duas máquinas que alteraram o mundo. Uma, o processo fotográfico. O segundo, a capacidade de correr jogos virtuais. E o mundo mudou completamente. O mundo mudou completamente por uma questão, vou fazer um primeiro momento aqui, que é, ao ser convidado para vir cá, achei muito importante fazer esta demonstração, fazer dois discursos correrem lado a lado. Uma delas é mostrar que há tecnologias de emulação que repetem, reproduzem o mundo, ou apresentam-se como mundo construído digital e espaços digitais. Outra questão rápida é ter uma figura visitante online. Neste caso, uma coisa bem, uma fraqueza. Um homem com uma bela mulher, ou imagina uma bela mulher, a mulher do desejo que não existe. Mas esta é leal, esta é sempre leal porque quando a gente não gosta a gente acaba com ela e muda e faz outra miúda mais obediente. Esta não tem divórcio. E, no entanto, para ganhar alguma polaridade entre esta figura que chega a visitante e a figura que é apresentada como uma figura de comunicação central, precisava de fazer uma polaridade, um homem e uma mulher, um masculino e um feminino, essas questões. Peço desculpa a algumas piadas ditas mais ou menos deselegantes, politicamente incorretas, mas é preciso às vezes também dizer alguma coisa dessas. E então a questão era aqui, primeiro dizer e lembrar que há uma arte profunda em desenvolvimento que já não passa pelos paradigmas anteriores. Essa arte nova e profunda é as artes digitais de emulação. Quando dizemos emular, representações 3D de espaços e tempos e modos.
Outra questão é a tradição portuguesa, que é muito importante para mim, como a falar à Europa, que é a tradição portuguesa da figura de convite. Como sabem, no finais do século XVII, XVIII, a nobreza portuguesa estava arrasada, não tinha dinheiro, mas queria manter a opulência. E então já não tinha possibilidade de fazer à maneira francesa, dos chamados personagens ou páginas de libré, e então fazia uma coisa que é uma cerâmica e faz-se um desenho de uma figura que nos recebe. As figuras de convite são muito importantes porque é das poucas coisas originais que nós trouxemos ao barroco. Em caso, no sentido de estudá-las, é interessante ver como é que elas são resolvidas. Em alguns casos mesmo, precisavam de um balão à maneira da banda desenhada para dizer Vossa Mercê é bem-vinda. Mas como era mesmo, vamos fingir que temos aqui alguém à tua espera. Porque o mais caro do mundo é ter o outro a nos servir. Como é que conseguimos isto? Agora, são questões particulares. Portanto, a figura não é só, esta avatar não é só uma curiosidade, ela é uma figura que permite que nós, como visitantes, possamos ver um espaço de evolução da própria galeria, também com o olhar do visitante. Isto online e portanto, é testemunhal. Ela faz um testemunho, como vocês fazem um testemunho. A segunda questão é que, por insistir, que aquela figura que está a ser vista, e não, na verdade, primeiro esta, depois aquela, esta figura é um boot, que é o conceito de boot. O conceito de boot, num sentido mais rápido, é uma digitalização com uma corpórea de um humano que produz trabalho. É o escravo ideal, que é uma máquina inteligente, produz trabalho e não reclama. Não engravida, como as mulheres sabem, agora já não podem ser, as médicas são perguntadas, mas você quer tomar conta dos outros e vai engravidar? Ou seja, vai trazer um problema seu no momento que está contratada para tomar conta dos outros? Ou seja, na própria essência da profissão diz que toma atenção e que a essência é a humanidade, a exclusão do trabalho porque a mulher pode engravidar. Isto é uma coisa maravilhosa, espantosa, é alucinante. Olha, menina, dá a pensar em engravidar? Uma mulher de hoje, inteligente, que seja competitiva e seja, como direi, que se dê uma oportunidade de carreira, a primeira coisa que eu ia dizer, filhos aos anos 40. É um drama. Qualquer mulher no íntimo sabe esse drama. E perguntamos, como é que é possível? Uma sociedade com 55% das mulheres, numa sociedade, as médias, como é que as mulheres permitem que, através do seu compromisso, através dos votos, através do poder social que têm, é que isso aconteça, meu Deus. Mas isto já não é a minha luta, mas é o meu reconhecimento. Não é por acaso que a figura também é essa, que é uma figura feminina da luxúria, do prazer dos outros e dos homens. Não é por acaso que ela está assim, exatamente para fazer maior contraste com o boot. O boot ali é um programa, eu faço uma renda, eu gosto de perceber um mecanismo. Eu pago uma renda a um grupo da Second Life para me manter 24 horas, 7 dias por semana, aquele boot que veste aqueles aviões e que está a produzir trabalho. Portanto, os boots é numa sociedade que existem coisas espantosas. Se vocês estiverem atentos às chamadas linhas de pesquisa fundamental, as de fundamental, as que realmente mudam o mundo, não as que fazem diferença no mundo, é aquelas de que mudam o mundo, a chamada pesquisa fundamental, nós vemos uma coisa que é assim, o século XX, XXI é o século do cérebro, e o século XXI é o domínio de cada especificidade do cérebro para bem, benefício e bem de nós outros. Mas o fundamental é que, paralelamente ao discurso, que é fazer um cérebro digital, ou um cérebro analógico, diferente do analógico, que seja, os computadores ainda sejam mais inteligentes do que eu. Ele ainda pode ser. Agora, que ele seja mais inteligente que a humanidade é o terror. Mas é apresentado de uma maneira tranquila, transparente, diria assim, quase ideal, desejável. Máquinas que substituam
os humanos. Vocês, nos próximos 40 anos, eu posso já não estar cá, mas vão ter de enfrentar uma situação completamente única, que é aceitarem ou não uma tecnologia que vos desqualifica. Como se fosse uma vantagem. É bem do conhecimento. É bem de todos nós. Como é que, com isto é muito perigoso, esta linha que estou a marcar é muito perigosa, porque é preciso conhecimento, é preciso aprofundar o conhecimento, mas paralelamente ao máximo conhecimento, ao máximo de responsabilização. E os cientistas e a ciência e as universidades não se podem fechar ou dizer que não têm a responsabilidade dos atos de conhecimento que produzem. E isto somos combatentes do espírito. Então eu digo que já temos a tecnologia, já temos os espaços virtuais que nos representam, já temos as figuras que nos duplicam, já temos as vivências expandidas ou terciárias no virtual e as estruturas sociais não se alteraram. O ideal é ter empregados que não se queixem, empregados que não tenham sindicatos, empregados que são pessoas que não se unam uma às outras, empregados de pessoas que não tenham cheiro nos pés e não tenham mau hálito. Não sejam humanos. Vejam uma coisa interessante. Vejam a quantidade de programas de televisão que estão a ser lançados na rede social das sociedades industriais e pós-industriais como as nossas, que começam a falar disto. Começam a falar dos horrores e dos pós-humanos. Ou seja, aqueles que nós pensamos de uma forma alegre, por cada filho que não temos, nos vai substituir. São máquinas. Então, qual era a minha questão? A minha questão é que eu precisava de arranjar entre a ideia tradicional do tapete mágico árabe, que é aquele tapete que é culturas que usam psicotrópico, e culturas que diriam que fumam AX, e culturas que produziram durante milhares de anos uma coisa assumida que é o deserto com muito calor produz alucinações. Aqueles que se sentam no tapete e dizem: o tapete voa. Claro, voa. Se o espírito estiver livre, o tapete voa. Claro que nós ocidentais cristãos sentávamos em cima do tapete, tomamos vinho, mas fazemos uma coisa também espantosa. Dizemos que vinho é não sei o quê, subimos com pão e dizemos que é não sei o quê. Também é uma coisa fabulosa, também voa, mas voa de outra maneira. Quando íamos às culturas árabes ou muçulmanas, dizíamos: não fumamos isto, não tomamos isto, se estávamos no tapete, o tapete não voa. Mas nós construímos sociedades que os tapetes fazem preposições de voo. E são os heliopontos. Eles não estão ligados. Tenho muita receita, tenho muita pena que não estejam ligados. Se eu pudesse ir ligado... não está mais ninguém cá. Bom, de qualquer maneira, isto é um ponto, é um helioponto. A diferença de um helioporto... Atrás da porta. A diferença do... eu não queria interromper. Depois, daqui a pouco, vou atrás, possivelmente fazemos a ligação e fica lá. A questão aqui é nas sociedades que começam a ganhar o céu, que começam a dominar os céus, que começam a poder mandar os seus falcões primeiro, ainda biológicos, os seus rastreios mecânicos, os seus bombardeiros, que são premissa de proteção dos que não estão a ser bombardeados, é evidente, dos que não são ululantes, dos que não olham para o céu. Os heliopontos têm uma diferença de um helioporto. O helioporto diz que ao lado desse lugar, ou dessa marca, desse logo identitário de utilização aérea, diz que ao lado há uma cara. Um helioponto é um lugar onde passa, de passagem, onde se pode ou devem os helicópteros passar e depois arrancar, mas não ficam lá. Portanto, o que é proposto ali é um helioponto, porquê?
que é uma forma metafórica de dizer, se eu tiver um espaço aqui e outro virtual semelhante, não precisa ser idêntico. Eu digo que faço um telep, faço um transporte. Eu passo uma realidade física analógica para uma realidade virtual. Eu precisava do elemento do elevador simbólico, do elevador estrutural. A figura que passa lá, ou que chega lá, é uma figura que é um desafio à vossa própria idade. É que esta obra não podia ser feita por vocês. Não é pela verdade dela, não tem nada a ver com a verdade, é pela narrativa. Eu, sendo um homem com 65 anos, me fazendo representar um avatar de 20, 25 anos, estou a dizer que, ao contrário da narrativa tradicional romântica, de início de raiz alemã, depois inglesa, de que era aqueles que envelhecem negociavam com forças ocultas e tinham que dar partes da ânima, da sua força anímica, para manter a aparência exterior, corpórea da juventude. Ou seja, o mito da juventude era um negócio que se fazia com forças ocultas que tinham que parar o ritmo normal da vida, que era o envelhecimento. Portanto, diríamos dizer que eu corria o risco de estar a fazer um reforço dos chamados elementos fundadores do romantismo, que era prolongamento de juventude ou das forças vitais, e o reconhecimento daquilo que me parece, para mim pelo menos me parece evidente, é que o meu avatar não sou eu. O meu avatar não é um prolongamento do meu braço. O meu avatar nem sequer é o meu desejo, que aí ainda é romantismo. O meu avatar é uma extensão, é uma máquina, é algo que eu comando à distância como comando os meus falcões. Ele é uma força de território, ocupação, poder nos espaços virtuais. De tal maneira isto é verdadeiro que a Google tentou, há 6 anos atrás, comprar o século com um preço fabuloso para cada conta de e-mail que uma pessoa fizesse, pudesse ter um avatar. Isto falhou e a Google tentou fazer uma coisa que não pegou, que é cada conta, e vocês ainda hoje quiserem, cada conta pode, no entanto, dar origem a poder ir a um espaço virtual, mas como a tecnologia de 3D virtual é uma tecnologia competente, a empresa não pôde explorá-la. Mas, na verdade, estamos com um paradigma totalmente diferente. É a primeira grande tecnologia de comunicação americana. A primeira grande tecnologia da potência americana é o digital. É o digital e depois dizemos a internet. Nunca esquecer que a internet fiquem sempre surpreendidos. Que a internet é controlada, que a internet é vigiada. Mas isto é um disparate. A internet é uma tecnologia militar que, numa sua parte mais fácil, menos interessante, menos perigosa, é disponibilidade aos cidadãos. Mas a essência da internet é uma estrutura militar. É naturalmente que vai ser controlada. Naturalmente que esta maneira, como é mandada a mensagem, a divisão em blocos de uma informação que é enviada para zonas diferentes, tem a ver com uma coisa que era as estruturas da Guerra Fria, os bombardamentos atómicos de cidades como Chicago, Boston e assim por diante, e como é que umas podiam falar às outras e o que estava a acontecer. Querem que uma tecnologia basicamente militar de repente seja a vossa tecnologia de liberdade? Mas como? A questão então, estamos a falar de tecnologia, o maravilhoso mundo novo, e a questão é assim, a questão minha, a questão de artista, as tecnologias estão aqui, os cientistas, os técnicos, os engenheiros e depois até o eletricista, a função dele é pôr isto a funcionar como era o seu projeto, e o seu projeto é funcionar. A função minha social como artista é olhar para aquilo e dizer assim, o que é que eu posso fazer com isto? E andar à volta. E eles dizerem assim, mas não faça isto é errado, isto não se faz, isto é a razão
contrário. E nós temos força social de dizer, e isto também é. Mas não é uma verdade. Cuidado com as verdades. O que é que eu faço com isto? O que é que eu faço com 3D? Se me permitirem, só para não forçar a visão, não condicionar a visão. O meu trabalho, aquele que tem a ver com o sufoco, é este trabalho. É um loop, é um fragmento de uma posição não é do avatar, que aquilo ali é um boot, do boot, a trabalhar 24 horas sobre 24 horas, a máquina ideal, fascinada e ao controle dos seus aviãozinhos. E, dentro do possível, numa posição militar, o perfil é preto. O perfil é preto. Ou seja, a sociedade disciplinar. Eu diria assim, rápido, para não ser excessivo. A ideia de cilindro, tive o cuidado de vos introduzir a ideia de cilindro. A ideia de cilindro tanto pode ser e é, a nível de cada um de nós, o nosso ato, o nosso espaço físico de liberdade e de saúde mental e de saúde física, de existência, como pode ser o nosso contentor, o nosso novo invulcro. Mas o que está aqui interessante é uma questão que, quando eu vejo a possibilidade desta tecnologia, é surpreendente. Esta tecnologia diz que cada um de nós pode entrar numa máquina que tem três leitores digitais de laser que fazem uma coisa que é uma scanização do corpo. E a 120 graus. Na verdade, eu meti o número, ia funcionar, era uma beleza, ela desce e pede, não mexa, já pode. Como era antigo, as primeiras fotografias de estúdio, quando era miúdo, que a gente tinha que ficar, não respira, porque quando a tecnologia vai chegar, ela pede sempre constrangimento. A outra coisa interessante é que ela o registro, então, é retirada uma cartografia corporal. Ou seja, até agora nós todos fomos preparados para os satélites, as capacidades de fazer mapas, ou fazer topologias, serem vistas de cima e, quanto muito, fazer relevos. Mas tínhamos uma ideia horizontal da utilização da tecnologia de topológica. Eles agora fazem-nos uma cartologia corporal. E isso é uma coisa fabulosa. O meu corpo é o meu território. O nosso corpo é o nosso território. Mas fazer uma versão digital dos meus limites corporais, ou do meu continente corporal, ou da minha ilha corporal, ou do meu rochedo corporal, e depois dizer, isto é transmitido para uns cubos de cerâmica, de composto cerâmico, em que o laser começa a fazer o percurso das distâncias, porque isto é XYZ, como sabem, é 3D, e o laser, ao incidir nesse composto, solidifica e faz a massa escultórica. E depois ela é retirada, à velha maneira do bronze, da estatuária de bronze, é retirada desse conteúdo, é limpa, é retocada e é apresentada. Oh, que coisa maravilhosa! A segunda questão, se essa é a primeira questão, a segunda questão diz uma coisa interessante. E é essa que me fez assumir a importância desta postura. A postura rápida. Se nós temos um corpo e somos sinalética, se somos seres que contêm informação, se eu fizer uma posição à direita, na verdade, é uma posição como esta, é uma posição assumida quase internacional, quase antropologicamente pelas sociedades, como alguém que esconde a cara ou os olhos, ou é saudade, tristeza ou vergonha. À direita, à esquerda. E ao mesmo tempo à frente. Com isto quer dizer que é o máximo de resistência que eu posso fazer ao outro, para dar toda esta máquina óssea e esta tecnologia articulada de defesa. Normalmente, esta é uma homenagem direta minha, uma belíssima escultura para quem for a Paris, que está no Paris Lachaise,
no cemitério, fim do século XIX, num túmulo maravilhoso. Alguém chora. Ou alguém tem vergonha. A retórica do performance, a retórica de elementos, vamos dizer, polidos da comunicação social. Mas a questão agora do segundo grau, aquela que é fascinante, aquela que é perspectiva, aquela que vos altera o mundo. Eu tenho uma filha de 30 anos que pode dizer assim: meu pai era assim quando tinha 65 anos. E eu, quando veio isto para casa e a minha mulher viu isto, disse-me assim: isso é uma coisa para a vida, captura a vida. Vocês reparem o que isto quer dizer de espantoso. Teve aqui um casal com um miúdo de 1 ano e meio. E eu disse-lhe assim: olha, o melhor que tu podes fazer no presente de Natal ao teu filho agora é ir fazer uma virtualização e uma pequena escultura do teu filho, porque se ele tiver, ao longo de 70 anos, uma vez por de 5 em 5 anos, fizer uma escultura destas, os álbuns de família dos vossos filhos e netos já não vão ser mais aqueles da fotografia de isto era a tua avó, e isto era o teu primo, e a gente vê todos assim. Vão dizer assim: ele era assim, e vemos o invulcro corporal. Alguma coisa do ânima, alguma coisa da alma, como diziam as sociedades primitivas africanas, quando apareceu uma máquina fotográfica, a maior parte deles recusavam a ser fotografados, que a fotografia lhes tirava uma parte da alma. Na verdade, eles estavam a perceber muito bem que a fotografia travava o tempo. Era cristalina, era fixa, era imortal no sentido de um tempo contido. Esta questão aqui vai alterar completamente as nossas relações familiares. Porque além de ser uma questão corporal, faz portanto, a cartografia corporal. Diz uma coisa em termos antropológicos e em termos civilizacionais, diz-me exatamente, um bom analista diz-me assim: naquele tempo usava-se calças e tal, e começa a descrever exatamente tudo aquilo que nós tentamos conseguir através das imagens sobre os repertórios do passado. Há uma nova ciência a partir daqui. E há uma nova imanência, que é: eu era assim. E não era aquela fotografia. Eu era assim, era um corpo, era uma pessoa, era eu naquele mundo. Em que é que o Silvestre, ou em que é que nós, já que estamos aqui todos neste momento, podemos achar, em que medida é que é diferente esta possível desqualificação de nós próprios com a tecnologia, diferente de outros processos anteriores de novas tecnologias a aparecerem e a tornarem as pessoas que estavam a lidar com esse surgimento também elas próprias desqualificadas. Lembro da nossa experiência no Matador, que o trabalho de fábrica também implicou isso, certo? As linhas de montagem também vieram desqualificar, de certa forma, as pessoas da sua expressão muito mais ampla, porque são convidadas a fazer uma só coisa para a maquinaria geral funcionar e ser muito mais poderosa do que o trabalho só feito por pessoas. De que maneira ou em que dimensão, não sei explicar, é que esta desqualificação que nos é apresentada ou sugerida pelas tecnologias mais recentes, em que é que pode ser diferente, em que é que pode ser mais assustador, em que é que pode ser mais efetivo? Eu terei algum cuidado em responder. E a razão é que, como artista, e agora vou falar de uma coisa que até agora não tinha falado, ou melhor, só chamei ali ligeiramente a atenção. Como artista, a minha função não é política no sentido de dar respostas à sociedade pragmática, ou dizer a retificação do social. A retificação do social é todos sempre permanentemente a pedir cada um de nós que é vista como uma camisola. E ao vestir essa camisola, seja não sei o quê.
É evidente que temos de ser sempre alguma coisa, portanto, a contradição de eu existir, de estar aqui, poder-vos falar, é sempre um compromisso com alguma coisa. Mas a questão é mais importante num sentido mais elástico, mais distendido, mais, não diria periférico, mas mais paralelo à questão. Nós temos aqui em comum uma questão que é níveis superiores de seleção, níveis de acesso de informação e organização superior, e as instituições chamam-se assim próprias superiores, não é por acaso, e depois são universitários ou universais, diríamos, nos apontam não para constrangimentos, mas exatamente para a abertura, para a extensão, para aprofundamento. E, portanto, vamos dizer que o dialogante aqui, se é, por um lado, temos nós todos de ser disciplinados em termos intelectuais, estruturas intelectuais e, ao mesmo tempo, estruturas emocionais. Não há estruturas intelectuais disciplinadas se não tiverem acompanhamento proporcional, corporal, físico e emocional. Na verdade, isto numa situação mais comum, diz assim, os homens não choram, não é por acaso. Sociedades guerreiras não podem estar a permitir gente lacrimejar. Não podem. É a primeira questão. Não é só os homens não podem e as mulheres não podem chorar. É, se você tem pessoas que estão disponíveis para dar a essência de uma vida por uma causa, elas não podem estar lacrimejadas. Portanto, algumas premissas que nós aceitamos levam-nos a uma questão que é, então, estar, diria quase à maneira de Sartre, o inferno são os outros. Mas não é verdade, o próprio Sartre nunca disse isso dessa maneira. Diz que ir com os outros ainda está numa permanente borbulhar, quase como um líquido que está em ebulição, que é um momento de transmissão, um líquido tranquilo, passivo, contido, sujeito a uma grande intensidade de calor, ele borbulha, ele altera-se, ele fervilha, eu diria que é inconstante. A questão aqui, a questão que nos colocamos é, nós temos vocês são testemunhas de uma situação completamente paradoxal. Estamos a atingir os limites de população que o nosso planeta pode ter. Não é porque o número de pessoas, por ao mesmo tempo que temos de defender a procriação, o direito a ter filhos e assim por diante, temos de, por ao mesmo tempo, ter de perceber que hoje não há duas terras. Esta talvez seja a maior desilusão do século XXI. Não há recursos para todas as pessoas no mundo terem mesmo o nível que vocês têm. E vocês já estão insatisfeitos por não terem ainda mais. Então a sociedade que vem aí é uma sociedade estranhíssima. Vai ser milhões de pessoas a lutar para vos tirar o nível de vida que têm. E milhões de vocês a se organizar para não dar nada. Não podem perder. Têm dúvidas? Vejam uma coisa espantosa. Nós temos o Mediterrâneo, ou seja, fonte da nossa civilização. Temos uma coisa que é as costas sul da Europa e as costas norte do Magreb. Temos uma África desertificada, uma zona mais ou menos com alguma vegetação, e temos, para aqueles que gostam de história, a problemática de Cartago e Roma, que era Cartago fazia o cereal e Roma consumia. Mas Cartago quis começar a ter algumas decisões sobre Roma, para onde mandava a comida, e Roma fez-lhe 3 guerras e acabou com Cartago. Nós temos uma coisa que a Europa Norte, de temperada e com características muito interessantes, como o vinho e o oliva, portanto o azeite, se repararem, desde o tempo da Grécia, o que os gregos vai-lhes dar direito ao princípio de igualdade dos iguais, na verdade, do terceiro grupo social que invadiu e ocupou o Peloponeso, que era o direito entre iguais, e todos têm o direito de ter uma opinião, porque na verdade o grande negócio era com o Egito, era com as sociedades mesopotâmicas e assim por diante, e sendo a Grécia um pequeno país, um pequeno território de comerciantes, fez a lei dos comerciantes. Isto é um disparate, se quem nos compra é só um ou só dois, porque é que nos matamos uns aos outros? E arranjam um princípio essencial do comércio.
Nós não podemos perder todos ao mesmo tempo, é um disparate. Arranjam uma coisa interessante, que é o valor simbólico da luta. E que aí sim as Olimpíadas são fundamental. Um conflito de cidades, estados ou de interesses comerciais resolviam-se por adolescentes maravilhosos, competentes, saudáveis, corriam. Quem ganhava, ganhava por 2 anos, é contente. Mas ninguém morria. E o negócio não se estragava, não ficavam sem os melhores. Quando contam a história da democracia, eu fico sempre muito surpreendido porque é que não falam da economia. Porque sei, o processo económico não é impossível entender a democracia ateniense. E porque é que Esparta é Esparta? Mas se tiverem, no caso nosso, artístico, se tiverem o interesse de verificar, vejam muito da imaginária, ou muito das recorrentes histórias contadas nas ânforas, as que conhecemos, as ânforas do século IV, século V, III, perdão, antes de Cristo, que são as ânforas do negro, vermelho, o que é que elas contam? Contam uma luta de territórios e, portanto, de domínio, mas fundamentalmente a economia. Vejam aquelas belas imagens de um Deus carregado de vinha, um Deus carregado de azeite. Para vender a quem? A eles próprios. Mas, na verdade, é uma contenda. Isto porquê? Se formos hoje ver uma coisa, nós estamos numa situação que certamente vocês também sentem, de qualquer maneira, voltamos às lutas das religiões. Os territórios deixaram de ser económicos, políticos, para ser concepções de mundo e organização do mundo e relações especiais com terceiras divindades, ou seja, com poderes maiores. Nós que temos uma tecnologia que pode arrasar o planeta, estamos a ter populações enormes, a voltar a situações quase não racionalistas, mas de fé. O credo, creio em, tenho fé, quer dizer, sou irracional, mas tenho uma verdade. E repararem, quando há situações como esta, o que é que está a acontecer? Estamos a ver milhares de pessoas a atravessarem o mar, que sempre foi a água, sempre foi o território inóspito, o território do perigo absoluto, e a se afogarem. E aí agora estamos a dizer que é culpa dos outros todos, mas já começamos a ter a imensa multidão do excesso populacional no sul das nossas fronteiras. E não sabemos resolver. Somos todos boas pessoas, mas quando eu abro o jornal e vejo morreram 500 e não sei quantas pessoas, vejo os cadáveres neste lugar e vejo mulheres e crianças, eu pergunto, de que irracional começa a estar? Mas, como cidadão, tenho um voto. O meu voto só vale um, não vale nada. E começo a olhar à volta e ninguém dá um voto muito parecido comigo, porque está ocupado com outra coisa qualquer. A morte daquele outro é assim, mas há quem pense, mas há gente a mais. E o sufoco.